de abril de 1982, Morangos Mofados. Nossa convidada é Caroline de Barros Falcão. Ela é psicóloga, psicanalista, doutora pela PUC do Rio Grande do Sul, onde leciona. É também membro pleno da Associação Psicanalítica Sigmund Freud Porto Alegre. E então eu deixo a palavra para a doutora e professora, e serão 40 minutos de fala inicial e depois iremos abrir para debate. Obrigada. Oi, gente, bom dia. Queria começar me desculpando por não ter podido estar na data que a gente marcou originalmente, agradecer a disponibilidade de vocês, da gente poder remanejar a data para tornar, né, esse encontro possível. Queria dizer que, assim, fui um tanto inconsequente aceitando o convite da Olivia, porque depois que eu me vi diante dos Morangos Mofados, eu pensei que não era comigo que vocês tinham que falar, porque tinha gente que tinha estudado Caio Fernando Abreu tanto, e que eu era só uma leitora, né? Mas aí resolvi, então, pensar como que, né, desse lugar de quem reconhece o valor das palavras e o valor das produções humanas, desde esse lugar de onde que a gente podia conversar, né? Então, queria subverter um pouco, né, a proposta, e eu fui preparando, na verdade, os trechos que eu fui anotando quando eu li de novo para cá, né? Então, peguei o livro e li do início ao fim, e fui fazendo as anotações, como a gente faz as anotações de um material clínico, como a gente faz as anotações de um texto teórico, aquilo que vai nos impactando, né? E fui, não me preocupei em apontar, ainda que, obviamente, vocês vão reconhecer, não me preocupei em separar e anotar de que conto se tratava, né? E é essa também uma forma de subversão que eu queria propor, de que a gente pudesse olhar os trechos e que a gente pudesse pensar o que disso fala do humano, do psíquico, dos tempos de lá, dos tempos de cá, né? E de como uma obra desse tipo se torna sempre atual, porque segue nos ajudando a pensar, né? Segue nos ajudando a problematizar os tempos e as vidas que a gente vai vivendo. Então, vou contar um pouquinho do livro, mas, obviamente, imagino que vocês já tenham passado por ele em momentos, né, de leitura pessoal, em momentos de vestibular, em momentos de escola, né, em momentos da vida. Então, provavelmente, as coisas que eu vou dizer sobre ele são muito simples, mas só para a gente se organizar e poder tentar fazer esse exercício de escuta, né? Bom, os Morangos Mofados, então, são, né, publicados em 1982, e eles, em alguma medida, vão justamente contar desse processo. Ele é considerado, né, a obra-prima do Caio Fernando Abreu, e ele vai contar justamente desse processo de vida que já está lá retratado em tantos outros escritos, né? Ele tem essa relação, né, com os Strawberry Fields Forever e com os Beatles, e vai aparecer lá, né, até a morte do John Lennon e o impacto que isso tem, né, na humanidade, mas ele vai justamente trazer a proposição da gente poder pensar o quanto o mofo é capaz de estragar os morangos, né, e do quanto, então, o mofo que é capaz de estragar os morangos pode impedir
né, que a gente possa aproveitar as experiências. E nesse sentido, a gente tem, então, um texto super político e um texto que justamente vai marcar o quanto a estrutura social é capaz de destruir a vida, né, a potência da vida, a potência de cada ser, né, e numa medida, então, a gente tem a possibilidade, por meio dele, de pensar algo que segue fundamental, principalmente quando a gente pensa as minorias e os processos de alterização e o apagamento das subjetividades em função de uma norma, em função de um olhar que é, né, normatizador, portanto. A gente tem o próprio Caio sendo um agente político, não só na sua escrita, mas, né, na sua vida, e podendo se apresentar homossexual num tempo em que isso era absolutamente reprimido, né, e mais tarde podendo se nomear, então, HIV positivo e depois com AIDS, num tempo em que isso era lido como, né, a doença da sujeira, a doença dos gays, a doença das drogas e, portanto, aquilo que quase falava, né, de um sujeito que, então, estava na escória da sociedade, né, e quando ele consegue dizer isso com todas as letras e sustentar isso politicamente, ele vai justamente nos dando a oportunidade de olhar para as normas e de olhar para o mundo e pensar onde está o mofo. Então, é um tanto por aí que eu acho que eu fui capaz, e só por aí eu ia ser capaz de ler e de apontar certos trechos da obra. Eu não vou me arriscar a fazer uma análise literária, eu também não vou fazer uma análise psicanalítica, no sentido de colocar a obra no divã ou de colocar o próprio Caio Fernando Abreu no divã, porque isso seria de uma violência, né, impossível. A gente tem a todo tempo ali um amor e uma transferência com a psicanálise que mostra como ele pôde usufruir e aproveitar dos seus espaços de análise, das diferentes experiências de análise que ele viveu. Então, é um pouco nesse convite, assim, de ir contando para vocês o que salientou, né, o que apareceu e o que a gente pode pensar disso. Para fazer desse jeito, eu queria convidá-los a conversar comigo desde o início, né, então, de que a gente pudesse ir falando desses trechos e que a gente não precisasse ficar numa modalidade em que primeiro vocês escutam tudo que eu pensei e depois a gente conversa, né? Exatamente para que vocês possam me contar se esses trechos que me marcaram a vocês também. E o que vocês escutam desses trechos, né? O que vocês escutam dessas partes dos diferentes contos. Bom, Morangos Mofados, então, é um livro de contos, são 18, são 3 partes o livro, né? Então, a primeira parte, o mofo, a segunda parte, os morangos, e a terceira parte, o conto final, né? Os morangos mofados. Muitos autores da literatura, né, muitos críticos da literatura que vão trabalhar com a obra do Caio Fernando Abreu justamente vão marcar como o livro é atravessado nessas 3 partes de um processo de transformação, né? Então, de início, uma posição pessimista, frustrada, melancólica, né? Depois um segundo processo, né, em que vias vão sendo abertas, em que transformações vão acontecendo, para que, então, na parte 3 a gente tenha o lampejo de esperança, né, e a proposição de um futuro que pode ser bom, porque até aquele momento o futuro, que era sempre uma incógnita, muitas vezes seria terrível.
né? Então, mesmo na incógnita, ele tinha esse tom melancólico de que será que alguma vez as coisas poderiam mudar, né? O livro está atravessado, então, como estava contando antes, né, dessa dimensão política que vai justamente conversar com toda a experiência da ditadura militar, com toda a experiência, né, da repressão violenta, né, do regime, ao mesmo tempo de uma repressão violenta, né, das diferenças, das expressões artísticas, daquilo que então fugia ao que era permitido, né, então o enfrentamento da censura, e o livro vai trazer, justamente conversando com essa temática da repressão massiva, esses temas, né, esses diálogos com o homoerotismo, né, então a possibilidade de um amor e de um erotismo que fugia da lógica, né, da lógica majoritária, e que impressionantemente a gente está 30 anos depois falando da mesma coisa, né, e falando da mesma lógica majoritária, e falando dos mesmos processos de repressão. Claro, não vou, de forma alguma, discutir, né, a violência vivida por essa geração na ditadura militar, mas isso não significa que não estejamos nós vivendo processos muito semelhantes, ainda que numa lógica, né, mais tecnológica das fake news, ao invés de DOPS, né? O que não é necessariamente menos violento. Então, o livro fala do processo, né, de subjetivação e desses sujeitos enfrentando essa realidade. O livro fala das temáticas, então, da repressão política, dos processos de criação, né? O Caio Fernando Abreu vai justamente marcar a todo tempo essa, né, ser um personagem da contracultura que precisa também, então, ver-se, né, decepcionado com os rumos da história, né? É um livro difícil de ler. Para mim, ele é difícil de ler, mesmo lendo mais de uma vez, e ele é difícil de ler exatamente porque ele faz com que nós tenhamos que dar conta da fragmentação, né, da fragmentação não só do texto, mas da fragmentação que produz na gente, no efeito que nos produz, né. Então, uma obra de uma estética fragmentada, de um mundo fragmentado, de um texto fragmentado, que a todo tempo nos convida a olhar para o estranho, né? O estranho da forma como está escrito, o estranho do momento que está sendo contado, o estranho dos afetos não nomeados, o estranho dos conflitos que ficam ali aparecendo sem que necessariamente a gente se veja com condições de botar nome, né, e de tornar familiar. Então, a todo tempo, esse processo de tentar ir tornando um tanto familiar esse estranho que vai, principalmente na primeira parte do livro, muitas vezes atordoar sobremaneira, né? Então, a gente começa a ver, né, essa crítica por meio, né, da geração sexo, drogas e rock and roll. A gente começa a ver esse estranho que vai dizendo como que a gente consegue lidar com esse mundo violento de ascensão enorme, né, da leitura capitalista, da leitura das mercadorias, do que se compra, das objetificações, daquilo que hoje a gente tem, né, super destacado no mundo dos vínculos, e que já está lá sendo questionado, né? E esse questionamento, então, existencial, que vai, em alguma medida, nortear os trechos que eu tomei. Então, nesse exercício, eu acho que aquilo, como psicanalista, que eu posso contribuir é falar disto, né? Falar um tanto desses questionamentos existenciais, falar um tanto do que a gente pode pensar desses sujeitos que ganham, né, vozes por meio dos contos,
e dessas vozes marginalizadas que estão ali aparecendo para que sejam escutadas, né? Para que nós tenhamos condições de escutá-las. Bom, o primeiro trecho, então. Não foi assim, que eu sou teu companheiro. É um diálogo que vem vindo, né? Você também sente o quê? Você sente que é meu companheiro? Não me confunda. Tem alguma coisa atrás, eu sei. Atrás do companheiro? É. Eu não sei, por favor, não me confunda. No começo era claro. Tem alguma coisa atrás, você não vê? Eu vejo, eu quero. O quê? Que você seja meu companheiro. Hein? Então, claro que aqui tem, né, uma dimensão da realidade dos companheiros e dos infiltrados e dos agentes do DOPS, né, que então estavam sempre ali à espreita e que podiam, né, aparecer nas relações sem que a gente percebesse. E tinha, portanto, sempre um olhar do outro como um outro que podia perseguir, e o tema da confiança. Mas a gente pode tomar, acho, para além disso, nesse exercício, de pensar o que será que é isso que a gente se assusta porque parece que tem mais, né? E que de fato tem mais. Então, quando a gente deseja e quando a gente comunica, tem mais e tem mais que um outro nunca alcança. Né? Então, é um conto que marca o incomunicável, né? E as barreiras da comunicação e o quanto os sujeitos não se entendem e não se encontram e não se escutam, né? E não saem desse lugar, por isso é cíclico e por isso é infinito. Mas a gente pode pensar também, nos tempos de hoje, inclusive, quais são as nossas condições de estar com. Quais são as nossas condições de ser companheiro de alguém? Quais são as nossas condições de confiança? Né? Num mundo que, quem sabe, a gente não esteja falando tanto dos efeitos que seriam ter alguém, né, da ditadura escondido ali, como suposto companheiro e, portanto, essa paranoia, mas das condições de fato, chegar perto, das condições de fato, se relacionar e de como isso segue impedido, né? E de como a gente precisa, e no livro vai aparecer depois, pensarmos em como a gente cria pontes para essas mônadas fechadas. Sei que vocês querem me dizer algo, pensaram algo disso? Pensaram algo do diálogo? Como bateu em vocês? Me contem. Associem livremente. Falem de como toca. Ativem-se. Ó, a Maria Luísa vai se arriscar. Oba. Oi, tá me ouvindo? Eu te ouvi. Eu acho que quando eu li esse trecho, a primeira coisa que me veio à mente foi que às vezes a gente cai numa desconexão com o outro, mesmo estando num relacionamento, né? Mas que às vezes essa desconexão é com nós mesmos, de certa forma. E ali também tem um pouco de expectativa, o que a gente quer do outro, o que a gente quer daquela relação. E às vezes é tão difícil comunicar, né, o que a gente está esperando que aconteça ali. E eu acho que o que deixa claro nesse diálogo de parecer que o outro não está compreendendo ou que ele não quer compreender, também é um pouco do que a gente sente na autoanálise, buscando, às vezes, uma conexão em alguma coisa que a gente espera que vai nos trazer alguma resposta nesse sentido. Eu acho que, para mim, foi mais ou menos isso. Uhum.
Mas alguém se arrisca? Eu posso me arriscar. Eu, quando li esse texto a primeira vez, eu fiquei muito confuso, assim. Eu fiquei tentando achar um norte para ver qual seria a lógica dele. E relendo ele, uma coisa que me destacou, assim, na minha percepção foi como se fosse um medo de se relacionar com essa pessoa, como se fosse uma insegurança de que de alguma forma existisse ali por trás uma intenção e que essa pessoa tivesse medo de ficar vulnerável com aquele outro, né? De não conseguir, de ficar com medo dessa insegurança, desse desconhecido, né? Pensando, lendo esse trecho agora, né? Não sei, veio na minha cabeça. E é um pouco por aí, né? Vou tentar juntar isso que vocês dois falaram. É um pouco por aí que a gente precisa fazer a ressalva de que quando foi escrito tinha uma paranoia que não era uma paranoia, era uma realidade, né? E uma desconfiança nas pessoas e nas relações que não era infundada, era externa, era traumática, né? Mas que, ao mesmo tempo, o que me parece que o que segue nos tocando e o que faz esse trecho ser grifado hoje é de que, em alguma medida, a gente está falando de um desafio de se comunicar, ou a gente pode pensar psicanaliticamente de se enlaçar e de efetivamente se relacionar, que segue. E que segue desde dentro. E que, em alguma medida, sempre tem mais. E eu acho que esse é o ponto, né? Porque sempre tem algo por trás. E a gente precisa pensar o que é isso que está por trás, inclusive quando a gente entende que o que está por trás é a nossa expectativa. E que a gente vai ter que se haver com ela. E de que a gente vai ter que se haver com ela, inclusive para poder dizer para o outro que expectativa é essa. Porque, em alguma medida, ali, esses sujeitos, né, e tem numa das entrevistas do Caio Fernando Abreu, ele diz isso, né, se eu botasse nome nos personagens, eles ficariam demasiadamente restritos, quando eles não têm nome é porque eles são todo mundo, né, e em alguma medida ser A e B é isso, pode ser qualquer um de nós, né, tem ali uma tentativa do A dizendo, eu te quero, eu vejo, né, e isso também é uma construção e uma possibilidade que cada vez mais fica difícil de ser feita. Porque a gente vive num mundo em que a gente quer muitas coisas, mas quando dizem respeito às nossas expectativas, essas que remetem o que a gente quer viver, muitas vezes o que aparece é vazio. Então, não é o eu quero das coisas a serem consumidas, é o eu quero da relação que se pode construir, né? Então, acho que ele também nos toca porque ele comunica o quão difícil cada vez mais tem sido poder sair de uma posição de consumir para uma posição de se relacionar, né? E se relacionar aqui no sentido de poder compartilhar algo que possa ser, com essa palavra polissêmica, companheiro, mas que a gente pode hoje pensar que é um jeito da gente poder dizer com quem compartilhamos a vida. Companheiro é aquela pessoa sustentada pelo nosso desejo com quem a gente compartilha a vida. Que não precisa ser oficial, que não precisa ser juridicamente reconhecido, que tem a ver, então, com essa possibilidade de compartilhar. Faz sentido? Sim, papai. O livro segue, né? E daqui um pouco ele apresenta uma outra situação que me produz esse estranhamento da escrita, né? Assim, de eu tenho que anotar isso.
E ele está falando, então, da decepção, né? Da decepção de um casal que diz ali, a gente tentou de tudo, mas quando a gente se encontrou na cama, não foi como a gente esperava, né? E aquilo que parecia uma potência enorme era uma potência, quem sabe, só intelectual e não erótica, né? E aí o texto lá pelas tantas atenta e diz: cultura demais mata o corpo da gente. E a gente pode pensar isso de muitos jeitos, né? Porque cultura demais no sentido dessa repressão das normas mata o corpo da gente. E mata a possibilidade da gente encontrar destinos que sejam realmente singulares, né? E que sejam realmente construídos por nós. Né? E aí segue, então, dizendo: tem coisa mais autodestrutiva do que se insistir sem fé nenhuma? Então, que vazio é esse de vida que segue as normas e que segue o que deve ser, sem que possa ser, de fato, com o prazer e o tesão de cada um. Mas ela puxa a descarga e vai me empurrando para a sala, depois deles terem vomitado juntos. E vomitado junto, vomitar é algo muito importante do livro, e aqui, então, compartilhados por esses dois decepcionados que tentaram de tudo, né? Mas ela puxa a descarga e vai me empurrando para a sala, para a porta, pedindo que me vá. E me expulsa para o corredor, repetindo: não se esqueça então de me mandar aquele cartão do Sri Lanka, aquele rio lodoso, aquela tez azeitonada, que aconteça alguma coisa bem bonita com você. Ela diz: te desejo uma fé enorme, em qualquer coisa, não importa o quê, como aquela fé que a gente teve um dia. Me deseja também uma coisa bem bonita, uma coisa qualquer maravilhosa, que me faça acreditar em tudo de novo, que nos faça acreditar em tudo outra vez, que leve para longe da minha boca esse gosto podre do fracasso, esse travo de derrota sem nobreza. Não tem jeito, companheiro. Nós perdemos no meio da estrada e nunca tivemos... Nós nos perdemos, né, no meio da estrada e nunca tivemos mapa algum. Ninguém dá carona e hoje... Agora não vou conseguir ler. E hoje a noite já acabou, eu acho. Claro que aqui a gente está falando do sonho que acaba, a gente está falando da perda daquela utopia, a gente está falando do quanto esses companheiros que seguem tentando enfrentar a luta armada precisaram ir embora, estavam sendo mortos, estavam então perdendo a guerra para um regime, né, ditatorial, mas fundamentalmente a gente também pode pensar: opa, vem chegando, ó, e a noite já vem chegando. E como a gente pode pensar o que significa nos depararmos com a perda das utopias e com o que a gente vai fazer com elas. E isso, em alguma medida, é o momento em que a história se cruza, né? Porque, de novo, a gente está falando da ditadura militar, mas a gente está falando da vida da gente hoje. Então, como a gente faz para poder entender as derrotas que estamos vivendo, como a gente vai poder pensar, depois de vivê-las, né, encontrar fé, e a fé aqui não é fé religiosa, obviamente, encontrar fé para que a gente possa ir atrás do que se quer. Então, nesse tempo do livro, o que o Caio apresenta é decepção. Decepção esta que, para ir embora, só indo bem para longe, né? Então, vai-se para o Sri Lanka atrás da vida que não se pode ter no Brasil. Mas como isso, em alguma medida, também precisa ser lido por nós para a gente pensar a vida que a gente vai ter no Brasil. Que vida a gente vai fazer no Brasil? E aqui, a literatura e a psicanálise podendo ser pensadas como instrumento político.
que a gente vai fazer com o que a gente sabe para ir ter um Brasil que a gente queira. E encarar as derrotas que estamos tendo. Né? Alguém quer me contar algo? Querendo fazer, assim, um paralelo, não um paralelo, mas, tipo, pensando aquilo que tu tinha dito antes e aquela frase, a cultura mata demais, eu fiquei pensando muito nas redes, né? Do quanto a gente precisa postar as coisas, o quanto a cultura da magreza e tudo mais também, né? A cultura que mata demais, mas eu fiquei pensando muito nas relações do compartilhamento, que, tipo assim, não basta tu compartilhar algo com um companheiro, tu tem que compartilhar no Insta, senão tu não tem companheiro. Então, eu fiquei pensando muito no quanto o compartilhamento hoje em dia, né, é diferente, o quanto talvez tu não te baste só essa coisa de tu entregar para o outro. Que outro é esse, né? Mas aí eu acho que tem uma coisa super importante, né, Olivia, que é a gente poder pensar o quanto o mundo de hoje que tem em comum, né, com esse livro, a fragmentação e a perda das utopias, porque, de novo, se acreditou num processo democrático e de libertação que hoje, em alguma medida, a gente padece, que não deu muito certo, né? Ou que deu certo e foi silenciado, e de uma libertação que virou, que foi por uma engrenagem neoliberal se tornar absolutamente, né, consumo. Mas o quanto a gente precisa pensar no duplo que tem aí. Por quê? Porque, em alguma medida, olhem que importante que é a gente poder ter um veículo de comunicação como este das redes sociais. Ela é uma invenção sensacional. Ela se presta para um uso que a gente precisa pensar. Tanto na lógica, e eu gosto muito daquilo que o Dunker trabalha, né, na lógica da pós-verdade, que é a lógica das fake news, que é a lógica, né, de que então se está no Insta vale, né, e eu não leio, eu vou no Insta, eu não penso, eu vou no Insta, ou em qualquer outra rede, porque o Twitter vai ter uma função muito parecida com essa também, né, mas o quanto esse instrumento, mesmo que a gente pense, né, toda essa lógica, o algoritmo e tudo isso que faz com que a gente tenha que pensar não em liberdade, mas em controle, e que a gente vive num outro momento de um controle extremo, quando parecia que seríamos livres, né, com a pós-modernidade, o quanto que a gente pode usar essas redes, ou o quanto que tem ali o desafio de que elas sejam pontes, e não sejam só espaços de alienação. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente precisa, sim, olhar o duplo, né? Olhar o duplo que parece que eu só existo se eu estou lá no registro da imagem, no registro das curtidas. Esses dias eu vi, quando eu abri o Instagram, que agora a gente vai poder ver o número de curtidas de novo, porque eu acho que as pessoas ficaram muito enlouquecidas de não poder. Mas o quanto isso também permite uma democratização do conhecimento que a gente não pode perder de vista. Uma democratização da informação que a gente não pode perder de vista. Não sei se vocês viram o que aconteceu agora essa semana com o médico preso no Egito, e do quanto isso passou por uma mobilização das redes. Né? E bom,
isso é um instrumento, né? Isso é um instrumento que pode desalienar, por exemplo, o discurso que tinha lá de foi só uma piada. Né? Então, assim, é uma possibilidade de conexão do mundo que me parece pode ser bem aproveitada, não que estejamos aproveitando bem, mas que pode ser bem aproveitada. Né? E agora onde é que eu leio? Ali. Perfeito. Eu leio para ti. Olá, a Joana Goy fala. Olá, não consigo falar pelo microfone, mas pensando essa frase sobre cultura demais e a morte do corpo, me veio muito a relação de uma pulsão que se sublima o tempo todo pela cultura e encontra bem menos os destinos que libidinalmente estariam ligados ao corpo. Acho que sim e que não ao mesmo tempo. Acho que sim, no sentido, e que quem sabe tenha sido por ali, né, um tanto do que o próprio texto traz, no sentido daqueles personagens que tinham uma conexão intelectual, que pensavam, então, que iam, né, que o tesão intelectual era o tesão erótico, mas acho também que nos tempos de hoje, a gente está falando de uma cultura que oprime, e ao oprimir não cria necessariamente condições sublimatórias, criam condições de silenciamento e de apagamento. Né? Eu que gosto muito, me ocupo muito e sou muito grata por poder pensar as dissidências sexuais a todo tempo que eu escuto algo que foge da norma, eu penso, como é que se pôde ficar surdo tanto tempo? Como é que se pôde ficar surdo tanto tempo pensando que isso, então, não existia? Porque, então, eu não via. Né? E aí eu acho que a cultura tem uma função de apagamento e de silenciamento que a gente precisa se colocar contrário. Né? Que não é tanto o que vai lá no conto do Caio Fernando Abreu, mas que me parece que torna também essa premissa necessária para a gente pensar hoje. Né? O Pedro Nunes levantou a mão. Bom dia, gente. Oi, Pedro. Oi. Que bonito isso que tu falou, Carol, sobre a psicanálise como uma forma de resistência, assim, uma forma de transformação desse encontro, porque o Caio tem muito isso quando tem um diálogo, né, as pessoas se confundem e as palavras, muitas coisas cabem na mesma palavra, né? Só que nessa relação que é contornada por essa cultura que a gente está falando, esse estranhamento, ele é o estranhamento do consumo, né? Então, quando esse encontro, o consumo, ele é feito para construir um corpo individual, né? E esse encontro, ele se torna individual, então é uma forma de matar o outro, então fica se esperando para o final matar o outro, né? Apagar o outro, a imagem do outro e se colocar como corpo individual. Então, a psicanálise como resistência de afirmar esse encontro de, no mínimo, dois como uma forma de criação, né? Isso é muito bonito, assim. E como é justamente essa cultura própria da ideologia que é isso que apaga, né? E que a gente tem que resistir nesse sentido. Exatamente. E que no mínimo dois, se puder escutar. Porque acho que também tem essa revisão da psicanálise, acho que um tanto do que eu escuto do livro passa por esse momento pessoal em relação à psicanálise, né? Que é de também podermos nos ver produtos dessa norma e, portanto, reproduzindo opressões e reproduzindo silenciamentos, né? Sob o nome da teoria ou sobre a beleza da interpretação, mas produzindo silenciamentos e apagamentos, né? Assim, como que a psicanálise nunca escutou isso, por exemplo? Às vezes é essa pergunta que mais me vem na cabeça. Como que não se falava disto? Como que não se pensava nisto? Como que, durante tanto tempo, essa pergunta não circulou, né?
E isso tem a ver com o tema, né, da sexualidade que foge da norma e que, em alguma medida, é um dos eixos do livro, mas que a gente pode, nesse exercício psicanalítico, transpor para tudo que é essa clínica decolonial que a gente precisa fazer. Então, insistir em pensar o que vai, né, no campo da etnia, da raça, no campo da classe e de todas essas considerações que ficaram de fora, porque então parecia que a psicanálise não tinha que se ocupar disso, né? Então ela é resistência quando ela escuta, quando ela sai do ensurdecimento, né? E aí nessa direção, e na direção do que a gente estava falando, vem, né, a marca de um outro diálogo, né? Luí, você acha que o mundo está mesmo no fim? E acho que quando a gente vive esses momentos, e momentos como o que estamos vivendo hoje, com a pandemia, com a necropolítica e com tudo que está na nossa frente para que a gente possa olhar, a gente volta a esse ponto em que a gente precisa pensar que vias de saída a gente vai encontrar, mas que até a gente chegar nesse tempo de vias de saída, quem sabe a gente primeiro precisa enfrentar mesmo a dor e a decepção do que está aí, né, do que está instaurado, da política instaurada e que afeta a todos nós a todo tempo, né, e de que a gente pode, nos nossos privilégios, estar um pouco mais distante, mas que a gente não pode se desimplicar, né, se a gente se desimplicar, a gente ensurdece, e se a gente desimplicar, o mundo vai ficar mesmo no fim. Sim, não, médio. O livro segue com, num outro momento, né, falando justamente de como o futuro é uma incógnita, né, e do quanto um sujeito errante pela chuva ia atrás de alguém que a gente fica na dúvida se é um outro, se é a si mesmo, se tem ali um parceiro, se não tem, né, mas fundamentalmente nesse caminhar vem essa reflexão, né, e eu andava fazendo e sendo o que eu não queria que ele visse nem soubesse, mas depois de pensar isso me deu um desgosto, porque eu fui percebendo por dentro da chuva que talvez eu não quisesse que ele soubesse que eu era eu, e eu era. Começou a acontecer uma coisa confusa na minha cabeça, essa história de não querer que ele soubesse que eu era eu, encharcado naquela chuva toda que caía. E aí? Isso eu quero ouvir vocês antes de falar. Sabe que eu fiquei pensando nas resistências, né, de tudo quem eu sou e que eu estou sendo, mas que eu não quero ver, não quero que o outro, o meu espelho, me mostre e que eu veja isso. Então, é uma resistência minha, que eu posso estar nesse momento, né? Uhum. E esse processo, né, de alienação e de uma força de nos mantermos alienados disso que precisamos enxergar de nós mesmos, né? É um pouco nessa direção que eu dizia a partir da questão do Pedro, né? Assim, acho que nós precisamos olhar os preconceitos que a gente propaga, a normatização que reproduzimos e o quanto também somos alienados tentando ler um mundo, né, o ininteligível a partir dos nossos modelos de inteligibilidade, né, em que se a gente não olhar que eu sou eu e como eu sou, então aí não vai ter muita condição de transformação, né? Tem esse processo de poder ver-se com todo o desgosto que isso também representa,
né? Claro, lá no livro isso vem muito com a coisa alienada, né, com esse clichê da alienação, das drogas, né, da desafetação das substâncias, mas em alguma medida eu acho que a gente pode hoje pensar que tem muitas formas de nos mantermos alienados sem olhar quem a gente é, né? Para ter que se haver com isso, né? Para ter que se haver com isso, por exemplo, como psicanalistas ao escutar alguém, ao olhar para algo, né? Como a gente faz esse movimento de poder romper com a lógica, né? Romper com esse discurso. Diga. Eu fico pensando, e o corpo na psicanálise no meio de tudo isso? Porque se a gente está falando de um apagamento nesse encontro, que é um corpo individual que se afirma e por isso cai, como lidar com o corpo na psicanálise? Pois é. Não sei se eu sei te responder isso. Eu acho que tem múltiplos caminhos para a gente pensar isso, né? A gente tem o corpo esse da presencialidade, e a presencialidade que agora, de uma forma muito radical, a gente viu a importância, né? E a gente viu a importância estruturante da presencialidade. Então, estamos distantes porque sabemos o que isso sanitariamente e politicamente representa, mas a gente sente essa dimensão e acho que o corpo entra por aí, né? Mas é também esse corpo maquiado e deformado de uma tentativa constante de apagamento das castrações que o corpo traz, né? Eu gosto muito daquela perspectiva que o Freud traz lá no Mal-Estar da Cultura, e ele diz, né, o corpo é uma fonte de sofrimento porque ele não funciona como gostaríamos, porque ele não traz o que queríamos, porque ele adoece, porque ele a todo tempo nos faz confrontar com o que não dominamos, não controlamos e não podemos, portanto, sempre modificar, né? E aqui, atualmente, a gente tem um duplo disso, né? E acho que esse é o tanto dos desafios da contemporaneidade. Um duplo porque ainda bem que temos possibilidade de transformar corpos, e isso abre novas possibilidades de ser. Temos a possibilidade de tecnologias reprodutivas, e isso abre novas formas de amar, né? Isso abre novas formas de parentalizar, mas também temos um corpo que está todo tempo sendo modificado para que não apareça né, o irrevogável da castração. E aí a gente fica num balanço que é muito, muito, muito delicado, né? Mas acho que a gente tem um corpo que a gente precisa olhar, e que a gente está numa dimensão também de corpos que ficam nesse modelo, né, neoliberal, individualizados e uniformizados, para que a gente não veja as diferenças. E por isso que gordofobia é mimimi, e por isso que homofobia é mimimi, e por isso que né, as piadas são só mimimi, tá tudo muito chato, porque em alguma medida a gente fica também não se ocupando eticamente de ver os corpos como são, né? E aí eu acho que tem um tema que falta um tanto, assim, para a gente conseguir pensar em psicanálise. Acho que o corpo em psicanálise sempre ficou reduzido, e isso não é ruim, eu acho só estreito, né, em reduzir para esse corpo erógeno, que é quando a gente precisa pensar que ele é também um corpo político, e a gente não inclui na psicanálise essa dimensão do corpo político.
sei se era por aí que tu pensava, Pedro, mas porque é um tanto isso, assim, tu fala da política neoliberal, e em alguma medida isso está presente aqui no Caio Fernando Abreu, quando ele começa a questionar sobre as mercadorias, né, e sobre essa ascensão capitalista, mas que traduz justo naquela máxima, né, assim, de que numa política neoliberal a alteridade é sempre uma ameaça, né? O outro é sempre uma ameaça a ser aniquilado. O outro é sempre uma ameaça que eu preciso ficar, né, atenta a. Super me contemplou, assim, o corpo também como discurso, e o discurso não é isolado, né? É bem isso, ninguém é livre sozinho. Exatamente. Exatamente. E aí, então, um outro trecho. Como eu ia dizendo, não se esquive do fato de haver uma história em suspenso aqui. Não digamos assim, pois uma história jamais fica suspensa. Ela se consuma no que se interrompe. Ela é cheia de pontos finais internos. O que a gente imagina que poderia ser talvez uma continuação, às vezes não passa de um novo capítulo, eventualmente conservando as mesmas personagens do anterior, mas seguindo uma ordem cujas regras nos são ilusoriamente, às vezes, familiares ou inteiramente aleatórias. Isso eu não sei. Mas a verdade é que chega-se sempre longe demais quando se quer ir direto aos fatos. E aí? Até vou botar um pedacinho junto, tá? O próximo, porque ele é do mesmo conto. A bem da verdade, revele-se em alto e bom som, embora por escrito. Eles foram intensamente felizes enquanto nada acontecia. Pelo menos até que se ouvissem novamente os morcegos lá fora. Claro que não sabiam disso, da felicidade, não dos morcegos sinistramente audíveis. Nem talvez saberão um dia. Exatamente por isso é preciso que se diga, para que ninguém entenda, mas pelo menos fique registrado em benefício de nada nem ninguém. Sendo completamente o que eram, expiravam estufados de humaneza sem culpa. Me contem o que passa. Alguma coisa tem que passar com isso. Eu acho que às vezes a gente também é muito etnocêntrico quando acha que só a contingência traz felicidade, né? E como existem também outras... Não acho que se trata especificamente disso o texto, mas como também existem outras cosmovisões do mundo, assim, né? Que a continuidade também é a vida. Acho que a gente tem dois grandes equívocos. A gente faz dois grandes equívocos quando a gente... não, vou me consertar. Eu acho que a gente pode fazer dois grandes equívocos quando a gente escuta alguém. Em alguma medida, é descontextualizar a história. E nesse sentido, quando a gente pensa, então, na possibilidade, né, de entender a história, isso é a história de todos, isso é a história de cada um, mas sempre numa dimensão em que o aqui e agora nunca diz nada sozinho, né, e sempre diz muito pouco de quem o sujeito é de fato. Então, nessa ânsia atual da gente olhar só o momento de agora, e da gente pensar só o hoje, e da gente poder viver, né, o instante como se fosse, então, o único, né, a gente perde justamente o olhar amplo que pode
fazer com que a gente tenha um projeto, então, do que é a vida que a gente vai levar, do que é essa tal felicidade que a gente diz que tanto deseja ter, né? Então, qual é o nosso lugar no mundo e o que a gente vai fazer? Claro que, às vezes, tem morcegos lá fora, e aí a gente tem, de novo, né, um outro elemento, além do vômito, que aparece em muitos momentos, né? Os morcegos e as ameaças que vêm lá de fora e que, de fato, existem, e de fato invadem e de fato ameaçam, né? Mas que, para além dos morcegos, a gente precisa pensar quando é ser feliz, né? Como é o projeto de felicidade de cada um, e como que a gente constrói ele, considerando os morcegos lá de fora e as intensidades de dentro, né? As decepções, as intensidades, as expectativas, aquilo que a gente começou falando lá com o primeiro conto, né? Como a gente sustenta o que a gente quer compartilhar, como que a gente sustenta aquilo que a gente deseja ser, né? E aí, eu acho que a gente tem a possibilidade de, com isso, pensar, e aqui sim vou pedir licença, porque esse é um dos meus contos preferidos, a gente precisa pensar com esse cenário, o que acontece em Terça-feira Gorda, né? O que acontece nesse encontro tão de vida entre dois homens num baile de carnaval, e por que isso termina em tão de morte, né? Então, grifei umas partezinhas de Terça-feira Gorda. Só que não havia palavras, havia movimento. A dança, o suor, os corpos meu e dele se aproximando mornos, sem querer mais nada, além daquele chegar cada vez mais perto. E não parecia bicha nem nada, apenas um corpo, que ao acaso era de homem, gostando de outro corpo, o meu, que por acaso era de homem também. Brilhávamos os dois, nos olhando sobre a areia. Te conheço de algum lugar, cara, ele me disse, mas acho que é da minha cabeça mesmo. Não tem importância, eu falei. Ele falou, não fale. Depois me abraçou forte. Bem de perto, olhei a cara dele, que olhada assim não era bonita nem feia. De poros e pelos, um cara de verdade, olhando bem de perto a cara de verdade que era minha. Fechando os olhos então, como um filme contra as pálpebras, conseguia ver 3 imagens se sobrepondo. Primeiro, o corpo suado dele sambando, vindo em minha direção. Depois, as Pleiades, feito uma raquete de tênis suspensa no céu lá em cima. E, finalmente, a queda lenta de um figo muito maduro até esborrachar. Terça-feira Gorda conta, então, desse encontro erótico de 2 corpos, que por acaso eram de 2 homens, e do que se passa, então, na praia, quando eles são perseguidos pelo resto das pessoas do baile, que vão, então, esborrachar os figos e os dentes que caem e o sangue que aparece de uma, né, clara posição, de uma clara cena homofóbica e de uma violência que fica ali destacada para nos fazer pensar, né? Isso é 1982, mas isso é 2021, e a gente está num dos países que mais mata a população LGBTQI+. Então, acho que em Terça-feira Gorda a gente tem a possibilidade de pensar o que é o erótico que une, o que são 2 corpos que se atraem, e o que é mesmo que é intolerável de ver
quando 2 corpos são, por exemplo, 2 homens, 2 mulheres, um trans, uma travesti, ou qualquer coisa que não corresponda a esta tal majoritária heterossexualidade, cis heterossexualidade. Me contem o que acharam de Terça-feira Gorda. Me contam o que pensam, o que pensaram além 2021, Terça-feira Gorda. Sabe que quando tu fala das coisas que são diferentes, do intolerável, desses corpos que brilhavam e tudo, eu fico pensando nos tempos também, né? Porque a gente vai sendo exposto às coisas e elas vão se naturalizando. Nesse momento, esse ponto tinha esse impacto de fazer esse pensamento. Eu estou falando da minha realidade, né? Provavelmente ainda tem pessoas que estão nesse tempo ainda. E para eles isso é chocante. Mas para os tempos em que a gente vê séries, novelas, as coisas que estão sendo expostas vão se naturalizando. E aí outras coisas vão se tornando chocantes. E não 2 corpos masculinos brilhando. Tinha alguém que... Cristina, tu tinha levantado a mão também. Eu acabei sem voz. Eu me escuto, colega? Escuta. Dá um engasgo, na verdade. Esse texto, porque essa semana eu ainda fiz bastante essa análise sobre a falta, né, o retrocesso que a gente tem vivido, principalmente da questão da educação, e que talvez se a gente pudesse trabalhar com as crianças, né, na escola ainda, as questões de gênero, poderíamos vislumbrar uma melhora, né? Só que hoje o que a gente vê é, de certa forma, um retrocesso tão grande que parece que não tem uma perspectiva de melhora no médio e acho que no longo prazo. Parece que a gente retrocedeu tanto. Eu tenho lido alguns textos da década de 70 e a década de 80, e são 30, 40 anos e as coisas pioraram, sabe? Parece que as coisas pioraram. E aí os jovens muitas vezes falam que a pessoa tem uma mentalidade antiga, mas na década de 60, na década de 70, muitas pessoas foram revolucionárias, então o pensamento antigo não é generalizado, né? Eu acho que a nossa cultura em si, e eu não vejo como fazer essa ruptura na cultura que a gente vive. Parece que a gente anda um passo para frente e 2, 3 para trás. E eu vi um documentário, agora não me recordo muito bem o nome, mas de alunos da Unila Salle, que falava sobre as experiências que eles viviam, né, da homossexualidade na adolescência, e muito duro isso para 2021, sabe? As pessoas que mais deveriam proteger essas pessoas são muitas vezes as pessoas que mais criticam, que mais magoam, normalmente vem da família, que teoricamente é a tua rede de apoio, a tua rede de conforto, é da onde tu criou o apego, né? E a gente vê muitas famílias abandonando essas pessoas. E como é difícil, né? E é difícil ver pessoas que não entendem que, óbvio que se a pessoa pudesse escolher, se realmente fosse uma escolha, ninguém ia escolher sofrer. Uhum. E aí, é que quando a gente...
Oi, diga. Não, é só para dizer que o Thiago Greco diz aqui que o tempo na história é diferente e as conjunturas e processos são longos, infelizmente. Uhum. É que eu acho que quando a gente faz esse exercício de pensar, né, olhando lá para trás para poder pensar o para frente e fazendo esse processo de uma história que é viva, né, em que existem pontos, vírgulas, novos capítulos, mas que segue sendo uma história, isso também permite que a gente possa pensar naquilo que, por exemplo, nos une aqui hoje, né? E de como a gente vai fazer uma psicologia que inclua pensar processos, olhares, intervenções sobre uma cultura nos seus diferentes âmbitos, a todo tempo considerando isso. Assim, eu tô perto do meu aniversário e meus filhos agora... Opa, peraí. Meus filhos vêm me chamando de velha, né? Então eu me sinto velha nessa época. E aí... às vezes essa posição de velha, que eu sempre achei horrível, né, da pessoa que vem experiente falando, mas nesses momentos, assim, às vezes a gente precisa fazer esses olhares para trás e pensar que há 20 anos a faculdade que eu fiz não falava disso. E não porque isso não existia, porque era o fim da década de 90... E a gente estava pensando no quê? A gente estava falando do quê? E tem uma geração toda de psicólogos que não pensam nisso. Porque não foram sensibilizados a pensar nisso. Porque não foram provocados a pensar nisso. Né? Então, às vezes, quando a gente faz essa comparação... é que vocês duas estavam fazendo em alguma medida, né, daquilo que se internaliza e se constrói, e daquilo que segue chocando, porque parece que se repete, sem que a gente possa, né, transformar, isso, olhar para isso, mesmo que pareçam processos longos demais, são processos que a gente vai poder mudar ali no dia a dia, nos nossos diferentes contextos, onde a gente trabalha, para exatamente poder, quem sabe, fazer uma nação diferente, né? Assim, quem sabe fazer um olhar sobre o humano diferente desse que a gente veio reproduzindo. Né? Ou a gente reproduz porque a gente fala e ninguém escuta, ou a gente reproduz porque a gente entende que só a gente sabe e isso não se democratiza, ou a gente reproduz porque a gente não pensa nisso. Todos os lados são terríveis, né? Todos os lados desse processo são terríveis. Então, não é à toa que a gente segue sendo um dos países que mais mata a população LGBTQI+. Isso significa que o que a gente fez até agora não foi suficiente, por mais que a gente possa ter feito várias coisas. Segue aí. Né? Então, enquanto a realidade nos mostra que isso segue acontecendo, é porque as nossas enunciações e aquilo que a gente pensou que era válido para pensar as coisas ainda está incompleto. A gente tem que continuar olhando, a gente tem que continuar pensando, né? A gente tem que continuar se impactando com um conto como esse, porque essa é uma cena de 2021. Né? A mim, pelo menos, parece ser uma cena de 2021 ainda, né? Depois vem de um outro conto. Deve haver alguma espécie de sentido? Ou o que virá depois? Não, você não me entende. Eu sei que você não me entende porque não estou conseguindo... Não, eu sei que você não me entende porque não estou conseguindo ser suficientemente claro. E por não ser suficientemente claro, além de você não me entender, não conseguirei dar ordem a nada disso. Portanto, não haverá sentido, portanto, não haverá depois. Não, você não sabe.
você não sabe como eu tentei me interessar pelo desinteressantíssimo. E então começou novamente aquela sensação de enjoo. Não choro mais. Na verdade, nem sequer entendo porque digo mais. Se não estou certo, se alguma vez chorei. Acho que sim, um dia, quando havia dor. Agora só resta uma coisa seca. Dentro, fora. Gosto de vomitar. É um pouco como se conseguisse chorar. Dentro de mim, não consigo deixar de pensar se há alguma espécie de sentido, e um depois. Quando penso nisso, é então como se alguém dançasse sobre esses intermináveis telhados de dentro de mim. Sobre os telhados cinzentos, alguém vestido inteiro de amarelo. Não sei por que exatamente amarelo, mas brilha. O vento faria esvoaçar seus panos e cabelos. Num grande salto aberto, esse alguém que dança alcançaria a janela, abrindo-a com um leve toque das pontas dos dedos. Quase sempre tenho a certeza de que deve ser você. Não há ninguém dançando sobre que nunca morrem, os telhados. Nunca houve. Para não ver o cinza que se transforma em Henrique do Vale. Os morangos são eternos, verde, olho para além deles. Onde vocês acham que esse sujeito tá? Esse que olha os telhados, que tenta se matar pela janela, mas ela não abre. Esse que recebe a comida na porta entreaberta. E que às vezes vomita sobre o pão. E aí não come nada. Tem duas coisas que foram me chamando a atenção à medida que eu lia o livro com esses olhos, né? Esses olhos de quem vai tentar dizer alguma coisa sobre ele depois, o que não me parece muito fácil, nem muito possível. Mas a primeira, três, na verdade, uma eu já falei que são os morcegos, né? A segunda é esse tema do vômito, né? E do vômito que vem como um processo do corpo quando as palavras não alcançam e os afetos não são sentidos. Então, a todo tempo vem a náusea e o enjoo e o vômito no lugar das palavras que não conseguem ser ditas, no lugar dos sentimentos que não conseguem ser experimentados, no lugar de um sujeito que fica puro processo somático, né? Como se não tivesse ali as condições de pensar, produzir, processar psiquicamente, né? E o outro elemento é o vento. O vento de contos em que está tudo parado e não mexe uma folha. E que daqui um pouco vem o vento. E o vento sempre nesse lugar da mudança. O vento sempre nesse lugar de que algo pode acontecer. Né? Como aqui. O vento é esse que então mexe os cabelos e os panos deste que vem para dar sentido, para escutar, para poder fazer pensar, para poder, então, construir algo com esse sujeito encarcerado, né? E por isso a minha pergunta, de onde vocês acham que ele está, né? É uma prisão? É um hospital psiquiátrico? Qual é a janela que não abre? Por que não abre a janela, né? Mas, ao mesmo tempo, dessa profunda solidão, né? Então, nessa linha do que eu venho propondo que a gente possa pensar é o efeito da exclusão. E o que se passa no sujeito excluído, que pode ser excluído de muitas formas, pode ser encarcerado, como esse do conto, né? E que nesse momento fica, então, com essa, né? A gente vai conseguindo ficar
tão preso quanto o sujeito, e a gente vai sentindo o efeito de estar sozinho com uma porta que só fica entreaberta e passa, né, a comida e a bebida e o cigarro, e que não tem o olhar de ninguém mais, mas que a gente pode pensar, para além dessa situação que é absolutamente terrível, de todas as outras invisibilizações e de todas as outras vezes em que a gente não olha olho no olho, né? E de todas as outras vezes que a gente não enxerga e que o sujeito fica como nesse quarto fechado, né? Sem janela para abrir, sem interlocutor para falar e sem interlocutor para ser escutado por, né? Algo. Não me deixem só. Algo. Esse conto, Luz e Sombra, que é o último, né, da parte 1, vai, quem sabe, justamente poder apontar o efeito desta exclusão máxima, né, do enlouquecimento, mas que hoje em dia a gente vive dessas múltiplas formas, né? Esse era o meu convite de que a gente pudesse pensar nisso também. Eu vou indo, me parem então. Vem aí um outro conto que é muito lindo, e que é... Não mudou para vocês, mudou para mim. Não mudou. Pois é. Por que será que não mudou? Agora sim. Agora sim. Um conto dos mais famosos do livro, né? Sargento Garcia, que também esse eu queria nomear explicitamente, assim como Terça-feira Gorda, né? E que conta, então, desse encontro entre o Sargento Garcia e o narrador, né? Em que ele vai nos apresentando a cena do quartel, a dispensa, o encontro depois, né, o convite para carona no Chevrolet e a ida, né, à casa né, organizada pela Isadora, que ainda bem tinha podido se chamar Isadora e não mais aquele nome masculino que havia sido dado a ela. Né? E ali aparece de novo esse tema, né? O tema dos ventos. Começa apontando, né, que não tinha vento nenhum ali na copa das árvores, nada se mexia, né? E ele começa então nos apresentar aquela cena em que ele está sendo avaliado pelo sargento e que tinha que então dizer, né, sim, meu sargento, não meu sargento, e ele nos conta que ele não era bem... para ele poder ser entendido, a gente tinha que voltar naquele sujeito que amanhecia com as olheiras, né? E ele diz, na manhã seguinte, minha mãe sempre diz que tem olheiras e bate na porta quando vou ao banheiro e repete, que aquele disco da Nara Leão é muito chato, que eu devia parar de desenhar tanto, porque já tenho 17 anos, quase 18, e nenhuma vergonha na cara. Nenhuma vergonha na cara, meu sargento, nenhum amigo. Só essa tortura seca de estar começando a viver. Um monte de coisas que eu não entendo. Todas as manhãs, meu sargento. Para todo sempre. Amém. E aí passa-se, vai se passando o conto e daqui um pouco aparece o vento. E as folhas altas dos cinamomos, essas que não se mexiam, começam a se mexer. E junto com o se mexer das árvores vem o encontro, então, fora do quartel com Garcia, né? E aí ele escuta, o narrador escuta. Mas contigo é diferente. E aí mastiguei o chiclete com mais força, agora não passava de uma borracha sem gosto. Diferente como? Ele olhava direto para mim.
Embora o vento entrasse pela janela aberta, uma coisa morna tinha se instalado dentro do carro, naquele ar enfumaçado entre ele e eu. Podia haver pontes entre as mônadas, pensei, e mordia a ponta da língua. Assim, um moço fino, educado, bonito, e fez uma curva mais rápida. O pneu guinchou. Escuta, tu tem mesmo que ir embora já? Assim, dentro do que se podia tocar, escondido, vivia também o que era só visível quando o olho ficava tão inundado de luz que enxergava esse invisível no meio do tocável. Eu não sabia. O que se passa? Se passa, então, esse encontro erótico entre o menino de 17, 18 anos e o sargento, e aquilo que ele se dá conta que agora, desperto, ele nunca mais vai poder deixar de olhar. E aí ele segue. Meu primo gritou na minha cara, maricão, mariquinha, que há. O vento descabelava o verde da redenção, os coqueiros da João Pessoa. Mariquinha, maricão, que há. E eu não sabia. Embora eu soubesse agora que, uma vez desperta, não voltaria a dormir. O Hermes, então, o adolescente, era esse, né? Mensageiro dos deuses, ladrão, andrógeno. E aí ele diz, nada doía, eu não sentia nada. Tocando o pulso com os dedos, podia perceber as batidas do coração. O ar entrava e saía, lavando os pulmões. Por cima das árvores do parque ainda é possível ver algumas nuvens avermelhadas, o rosa virando roxo, depois cinza, até o azul mais escuro e o negro da noite. Vai chover amanhã, pensei. Vai cair tanta e tanta chuva que será como se a cidade toda tomasse banho. A gente acompanha com o Hermes o despertar disso que é o que ele não sabia, e ele diz, meu caminho, pensei confuso, meu caminho não cabe nos trilhos de um bonde. Pedi passagem, sentei e estiquei as pernas, porque ninguém esquece uma mulher como Isadora, repeti sem entender, debruçado na janela aberta, olhando as casas e os verdes do Bonfim. Eu não o conhecia, eu nunca o tinha visto em toda a minha vida. Uma vez desperta, não voltará a dormir. Esse é muito lindo, vocês têm que comentar. Ah, não. Esse não dá para eu ler sozinho. Sargento Garcia é um conto que mostra justamente aquilo que a gente pode vir a construir. E por isso fala dos morangos e não do mofo, né? Mas tem algo aí sobre o que a gente pode fazer quando se decepciona e quando escuta e quando enxerga o mofo e o que a gente desperta e que quando a gente desperta a gente não dorme mais, né? Tem a ver com a sexualidade do Hermes, mas tem a ver com muito mais que isso se a gente fizer esse exercício de partir da obra e ver o que ela pode tocar em nós, né? E do nosso lugar de sujeito. Diga, Maria Luísa. Eu acho muito linda a metáfora que ele usou, de usar justamente a figura de um militar, né, que estaria naquele período causando a repressão e que, em certo ponto, quando ele se dá conta de uma coisa sobre ele mesmo, que aquilo que ele viveu e talvez a figura que represente essa repressão vá levar a esse despertar, a essa virada de chave que não volta mais. Eu achei isso muito interessante, foi o que mais me chamou a atenção assim, nesse conto. Uhum. E que ao mesmo tempo só aparece e aparece por essa metáfora do vento, né? Disso que pode vir a se movimentar e se movimentar aparece. Mas ao mesmo tempo de uma vida que ao se despertar não cabe nos trilhos. Não cabe nos trilhos dos bondes desses, né? Da moral, dos costumes, da repressão, daquilo que fica aí, então, dito como possível,
né? Acho que nessa metáfora ele traz também a possibilidade da gente pensar, e aí, claro, tem a ironia enorme, né, de ser justamente o sargento, aquele que sempre leva os meninos lá na pensão da Isadora, e de mostrar que se a gente ficar olhando só por fora, a gente não vai ver, né, o que tem dentro, os podres que tem dentro, as indiciocrasias que tem dentro, aquilo que é o humano que tem dentro. Tu ia falar, Douglas? Tu abriu o microfone e eu falei em cima de ti. Na verdade foi sem querer, Sarah, mas eu acho que tu meio falou o que eu estava pensando também. É. E aí ele traz, e vou confessar para vocês que mais do que gostar do conto em si é porque isso nos toca diretamente. Ele traz lá o conto do analista e da sessão de análise, né? E ainda que né, muito atravessado pela psicanálise, eu fico... O Caio Fernando Abreu, muito atravessado pela psicanálise, eu fiquei me perguntando se tinha sido assim a análise que ele tinha vivido, e por isso ele tinha trazido esse psicanalista, né? E fiquei com dó, se for. E fiquei com uma dó de pensar que durante muito tempo as análises eram essas, né? Essas em que, por exemplo, terminava com a sugestão da reinternação da paciente. Esta que agora apostava nas ameixas, né? E aí ela diz lá pelas tantas, sei lá que eu ando, muito triste, uma merda tudo isso. Mas não importa, não me interrompa agora, deixa eu falar, por favor, deixa eu falar. Tem uma coisa dentro de mim que continua dormindo quando eu acordo, lá longe de mim. E de como a minha tristeza de, no fim do conto, pensar que eu não queria ter encontrado esse analista e que eu não queria imaginar que o desfecho era... Eu vou ligar para os pais dela para que ela seja internada novamente. Eu fico pensando, e eu queria marcar, né, o quanto a gente precisa sujar as mãos, então, por uma análise que não seja esta, né, que não seja esta, que, na verdade, deixa o sujeito sozinho, né, porque o analista mais pensava em si mesmo do que no que estava sendo dito. O analista mais pensava no que dizer do que propriamente em escutar ali essa dimensão do que continua dormindo e de como a gente ajuda a acordar, né? E se a gente continuar fazendo essa psicanálise, a gente vai se ralar, porque aí sim a gente não vai ter a possibilidade de, por meio dessa intervenção política, fazer algo sobre o mundo e sobre aquilo que nos dói no mundo. Odiei tanto que não queria nem falar disso, né? Fiquei com muito mais vontade de falar, e aqui vou pular... Até que horas a gente tem, Olivia? Na verdade, assim, era 40 minutos de conversa, de fala inicial tua, e depois para o debate. Geralmente os eventos duram de 1h30 a 2 horas, então agora é meio-dia. Tá, eu vou direto aqui, então. Mas tá tão bom que podemos continuar por mim. Não, aqui, todo mundo tem que ir almoçar com a família. Então, eu queria trazer mais duas coisas antes da gente falar dos morangos mofados, né? Esse trecho de quando Júpiter encontrou Saturno, né? Esses trechinhos, na verdade, porque são várias pequenas partes. Então, não que estivesse triste, só não sentia mais nada. Te ensino a saber, não a sentir. Não sinto nada já faz tempo.
Eu só sinto, mas não sei o que sinto. Quando sei, não compreendo. Ninguém compreende. Às vezes sim, eu te ensino. O tempo não existe. O tempo existe sim, e devora. O infinito não acaba. O infinito é nunca, ou sempre. Não que estivesse triste, só não compreendia o que estava sentindo. E aí eu fiz essa junção, porque parte dessa decepção com o conto anterior, né, não com o conto em si, mas com esse analista retratado, esse sujeito que não abre espaço para acordar o que está dormindo, e aqui fiquei pensando no quanto esse caminho que a gente pode pensar, né, sublimatório, o quanto ele vem porque senão ele deixa de ser sublimatório, né? Tu travou um pouquinho. E agora? Agora travou. E o que vocês me ouviram? O que foi a última coisa que tu me ouviu? Não, eu acho que a última fala que tu fez não ouviu nada. Não ouvimos nada. Até o final do coisa lido, sim? Sim. A última fala mesmo, a última frase que tu falou ficou travada para mim. Sobre a sublimação? O que eu estava dizendo é que estão tomando essa relação com o analista, esse que é retratado, né, no outro conto, o quanto a gente precisa pensar. Tem muitas falas do Caio Fernando Abreu que ele diz, né, eu sou melhor escrevendo do que falando, eu escrevo porque eu não sei fazer outra coisa, né, e ao mesmo tempo em que a gente precisa pensar isso sobre a capacidade sublimatória, o quanto a gente também precisa pensar que ela não pode vir acompanhada de uma dimensão adaptativa, porque é o que o sujeito produz, mas é também o que o sujeito faz da própria vida. É o que o sujeito produz e o quanto ele está no mundo, mas é também o quanto ele é capaz de poder usufruir do que produz. Né? Então, me chama sempre muito a atenção esses contos, e que eu acho que em alguma medida vai até Morangos Mofados, esse movimento de cura, que é um movimento um tanto de um processo que não fica claro como ele se passa, como se ele não tivesse se passado lá por uma produção psíquica. Não sei se consigo me fazer entender. Tem ali um encontro, por exemplo, lá em Morangos Mofados, que é esse encontro com o médico que examina e prescreve o remédio. Mas toda essa dureza de trabalho que produz transformação para que a gente possa ser um sujeito diferente, isso não aparece. E não aparece em alguma medida, não me aparece, né? E não me aparece em alguma medida, quem sabe justamente por esse movimento que é da não compreensão, da não possibilidade de colocar nas palavras faladas o que se sente. Então, essa possibilidade de dizer, de se apropriar, né, da tristeza, da raiva, da decepção, da expectativa, e de que isso vai aparecendo a todo tempo no livro. E de que isso vai aparecendo como também uma direção daquilo que eu acho que é a nossa condição de escutar alguém. Não adianta escutar alguém e não ajudar e não trabalhar para que esse alguém seja capaz de usufruir do que sente. Usufruir do mais terrível do que sente, usufruir do mais potente do que sente. Né? E de poder entender exatamente quando que o gosto do morango mofado some. E de poder entender como esse processo se dá, entender não numa dimensão cognitiva, eu quero dizer, entender no sentido de poder se apropriar do lugar de onde parte para o lugar onde vai chegar.
Então, para mim, o encontro lá com os morangos mofados, ele é, ao mesmo tempo, genial e decepcionante. E quem sabe eu seja uma das poucas que sinta isso. Mas esse momento em que se diz, né, assim, o gosto passou, o gosto azedo dos morangos mofados passou, a mim deu uma dor de pensar, como? Pela pílula que se toma 3 vezes ao dia, pelo médico que examina e que diz, segura a tua ansiedade, contenha a tua ansiedade, né? Que travessia é essa de um processo intrapsíquico, intersubjetivo, para que se possa olhar para a vida com uma esperança. Eu queria que tivesse aparecido, eu queria que aparecesse essa possibilidade de um dia poder dizer o que sente, e não ficar sempre nesse estado de incompreensão sobre os afetos. Não sei se me faço clara. De todos, Raul e Saul são meus preferidos. E eu não consegui escrever nada sobre eles, só isso. Exatamente porque ali me parece ter muito mais do que essa crítica, né, à repressão, que leva, então, à demissão do Raul e do Saul, e né, do preconceito, e do que, então, fica ali aparecendo como foram infelizes para sempre. Obviamente, esses dois pervertidos só podem ter sido infelizes para sempre. Mas, fundamentalmente, da beleza do processo de se apaixonar. Eu acho que esse é o momento em que, o que eu estava dizendo que eu senti falta lá nos Morangos Mofados, eu vi na história daqueles dois. Esse movimento de ir podendo experimentar reações, pensar sobre elas, trabalhar elas no sentido de construir novas vias e de ir, como o Caio Fernando Abreu diz no conto, mas lentamente vivendo o processo de se apaixonar. E se transformando no processo. E sair de lá, e sair desse processo outra pessoa. Porque isso é o processo de análise, se for uma análise, né? Esse é o processo de encontro com o outro que aqui aparece pela via do apaixonamento, né? Que faz com que as pessoas do início não sejam as mesmas do fim. E que isso só vem se os afetos podem ser sentidos e se os afetos podem ser compreendidos. Porque não precisou ter a cena, não precisou ter a cena do eu me apaixonei por ti, tu te apaixonou por mim. Não precisa disso para a gente saber que isso aconteceu. Mas tem uma transformação na posição subjetiva deles, do ponto de início e do ponto de fim. Que lá, né, em Morangos Mofados, não teve. Para mim não teve, pelo menos, né? A meu gosto não teve. Né? E é nessa, acho que é por essa potência de transformação que aqueles dois para mim, o ponto alto do livro. Né? Mesmo que trate dos desafios dos morcegos que estão aí fora, mesmo que trate daquilo que ainda se repete, mesmo que trate daquilo que a gente ainda vai ter como desafio para viver. E reparem, não pela coisa do amor romântico, não é isto. É pela possibilidade de ir construindo partilhas que nos transformam. Né? Então, não tem a ver com apaixonar-se. Né? Nem acho que é nessa dimensão que a gente vai necessariamente poder partilhar algo com alguém. É nessa descrição da transformação. A Maria Luísa, acho que levantou a mão. Oi. Para mim também, esse também é um dos meus contos preferidos do livro. E eu vi nele uma coisa que talvez faltava um pouco naquele conto que eu acho que é Os Sobreviventes, que é do casal que termina e vomita junto. E eu acho que
uma coisa que eu pensei muito quando eu li aquele conto foi também do quanto a gente busca, enfim, nas relações monogâmicas padrão, concentrar todas as nossas formas de afeto e companheirismo e realização pessoal num relacionamento só, e que às vezes esse relacionamento não vai ser suficiente para suprir todas essas nossas necessidades. E eu achei que o jeito que esse conto, esses dois, fala sobre como se constrói um relacionamento, como que as bases mais fortalecidas talvez façam um relacionamento mais bonito, mais forte e mais saudável para todas as partes, do que também esse pico, esse momento de paixão que não é... que talvez seja muito idealizado pela cultura, pela nossa necessidade de um amor romântico e tudo mais, mas que talvez não seja o que no dia a dia, na vida real, enfim, que a gente vai sentir que vai estar nos fazendo tão bem assim. Eu também vi dessa forma. É que é a dimensão, se a gente puder ir fazendo, né, assim, a ousadia de ir costurando, é a possibilidade de estar perto, e é a possibilidade de partilhar, e é a possibilidade de levar, né, a dimensão máxima, a ideia do que é ser companheiro, e um companheiro que não precisa ser romântico, né, e que é, então, a possibilidade daquilo que é... da intimidade, e de uma intimidade que tem a ver com chegar perto e aguentar quem o outro é, e usufruir de quem o outro é, e de se relacionar com quem o outro é, como o outro é, né? E que a todo tempo estava ali mostrando como isso não acontecia, até que chega Raul e Saul e nos mostram como isso pode vir a ser, né? Como isso pode vir a ser num processo de análise, como isso pode vir a ser numa amizade, como isso pode vir a ser nos encontros da vida. Pedro também levantou a mão. A coisa do tempo é fundamental, né? Porque a gente faz, falando desse lugar de escuta, às vezes a gente mesmo faz do sentido algo de valor, né? Atribui valor ao sentido, quando na verdade o processo é aquilo que tira esse valor necessário, né? Esse valor de troca. E essa coisa de poder falar no silêncio, né? Que ele diz que ele não fala bem, mas ele escreve, ele busca também na astrologia, nesses signos da cultura, assim, jeitos de falar, ou até no vômito, né? Essa noção de saúde, assim, às vezes é só um jeito de falar mesmo. Mas que em alguma medida, né, Pedro, abre mais ou menos possibilidades, dependendo da via como consegue sair. Porque acho que tem a carta lá no fim que ele escreve sobre como escrever, botar o dedo na goela, né? E um dedo na goela que cada um vai poder botar, ninguém pode botar pra gente, mas acho que também tem aí uma dimensão do que a gente produz com o que tem dentro de nós. E acho que o vômito tem um duplo. Tem um duplo que nos força a olhar de fora e critica o nosso olhar, e diz quem disse que isso é ruim, mas também, pelo menos a mim, toca desse jeito, assim, de o outro que tem que decifrar se eu não uso a palavra, né? E se eu não me aproprio do processo. E aí, se eu coloco o outro a ter que decifrar, eu tiro a minha condição de poder dizer, né? Eu acho que é aí que tem uma coisa importante, que depois ali, apesar de ser o conto de esperança, para mim é decepcionante, muito mais decepcionante do que o conto do Aqueles Dois, né? Vou ler para a gente terminar, né? Não há nada de errado com seu coração, nem com seu corpo, muito menos com seu cérebro, caro senhor. Acendeu outro cigarro, desses que você fuma o dobro para evitar a metade do veneno.
Mas não é no cérebro que eu acho que eu tenho câncer, doutor. É na alma. E isso não aparece em check-up algum. Um morango mofado. E esse gosto, senhor, sempre presente na minha boca. Um tranquilizante levinho, levinho. Aí umas 5 miligramas que o senhor tome 3 por dia. Ao acordar, após o almoço, ao deitar-se. Olhos vidrados, mente quieta, coração tranquilo, sístole, pausa, diástole, pausa, sístole, pausa, diástole. Sem vãs taquicardias. Freio químico nas emoções. Agora é tropo tarde. Tudo já passou e minha vida não passa de um ontem não resolvido. Bom isso. E idiota. E inútil. Levantou de repente. Foi então que veio a náusea, só o tempo de caminhar até o banheiro, vomitar aos roncos e arquejos. Vomitou mais. Nojo, saudade. Sou um publicitário bem sucedido, macio, rodando nas nuvens. Bastava um leve impulso. Debruçou-se no parapeito, entrevado, morto da cintura para baixo, da cintura para cima, da cintura para fora, da cintura para dentro. Que diferença faz? Oficializar o já acontecido? Perdi um pedaço tem tempo e nem morri. O sol estava nascendo. Poderia talvez ser internado no próximo minuto, mas era realmente um pouco assim, como se ouvisse as notas iniciais de A Sagração da Primavera. O gosto mofado de morangos tinha desaparecido. Como uma dor de cabeça, de repente. Tinha 5 anos mais que 30. Estava na metade, supondo que 70 fosse sua conta. Mas era um homem recém-nascido quando voltou-se devagar, num giro de 180 graus sobre os próprios pés, para deslizar as costas pela sacada até ficar de joelhos sobre os ladrilhos escuros, as mãos postas sobre o sexo. Abriu os dedos. Absolutamente calmo, absolutamente claro, absolutamente só enquanto considerava atento, observando os canteiros de cimento. Será possível plantar morangos aqui? Ou se não aqui, procurar algum lugar em outro lugar? Frescos morangos vivos vermelhos. Achava que sim, sim. A esperança posta de que pode ficar morangos vermelhos plantados e cultivados me parece fundamental no trajeto do livro. Mas esta ideia de que isso vem do reconhecimento do que está morto e do que eu nem morri porque está morto, isso me parece que a gente tem que ampliar. E nesse sentido que eu dizia antes do processo, né? Disso que vai se construindo lentamente e que porque lentamente vai se construindo vias, né? Vão aparecendo vias. E não como uma, né, epifania do momento em que eu percebo que agora não tem mais gosto azedo na boca. O gosto azedo na boca não é o momento da mudança. Sim? Não sei se vocês leram ele assim. Pode que tenha sido só eu, né? Eu vou ler os trechos da carta para a gente conversar, sabendo que não tem outra coisa para falar ainda, tá? Então, a carta que é, né, escrita pelo Caio Fernando Abreu, dirigida ao amigo Zezinho. Zezinho, vou te falar de um lugar comum desprezível agora, lá vai. Você não vai encontrar caminho nenhum fora de você. E você sabe disso. O caminho é in, não off. Você não vai encontrá-lo em Deus, nem na maconha, nem mudando para Nova York, nem. Zezinho, remexa na memória,
na infância, nos sonhos, nas tesões, nos fracassos, nas mágoas, nos delírios mais alucinados, nas esperanças mais descabidas, na fantasia mais desgalopada, nas vontades mais homicidas, no mais aparentemente inconfessável, nas culpas mais terríveis, nos lirismos mais idiotas, na confusão mais generalizada, no fundo do poço sem fundo do inconsciente. É lá que está seu texto. Sobretudo, não se angustie procurando. Ele vem até você quando você e ele estiverem prontos. Cada um tem seus processos. Você precisa entender os seus. De repente, isso que parece ser uma dificuldade enorme pode estar sendo simplesmente o processo de gestação do sub ou do inconsciente. E ler é alimento de quem escreve. Várias vezes você me disse que não conseguia mais ler, que não gostava mais de ler. Se não gostar de ler, como vai gostar de escrever? Ou escreva então para destruir o texto, mas alimente-se fartamente. Depois vomite. Para mim, e isso pode ser muito pessoal. Escrever é enfiar o dedo na garganta. Depois, claro, você peneira essa gosma, amolda, transforma. Pode sair até uma flor. Mas no momento decisivo é o dedo na garganta. E eu acho, e posso estar enganado, que é isso que você não está conseguindo fazer. Como é que é? Vai ficar com essa náusea seca a vida toda? E não fique esperando que alguém faça isso por você. Você sabe, na hora do porre brabo, não há nenhum dedo alheio disposto a entrar na garganta da gente. Aí nasceu sem que eu planejasse. Estava pronto na minha cabeça. Chama-se Morangos Mofados e vai levar uma epígrafe de Lennon e McCartney. Tô aqui com a letra de Strawberry Fields Forever para traduzir. Zezinho, eu acho que tá tão bom. Fiquei completamente cego enquanto escrevia. A personagem, um publicitário ex-hippie que cisma que tem câncer na alma ou uma lesão no cérebro provocada por excessos de drogas em velhos carnavais. E o sintoma real é um persistente gosto de morangos mofados na boca. Tomou o freio nos dentes e se recusou a morrer ou a enlouquecer no fim. Tem um fim lindo, positivo, alegre. Eu fiquei besta. O fim se meteu no texto e não admitiu que eu interferisse. Tão estranho. Às vezes penso que quando escrevo, sou apenas um canal transmissor, digamos assim, entre duas coisas totalmente alheias a mim. Não sei se você entende. Um canal transmissor com um certo poder ou capacidade, seletivo, sei lá. Hoje pela manhã não fui à praia e dei o conto por concluído. Já acho que na quarta versão. Mas vou deixá-lo dormir pelo menos um mês, aí releio. Porque sempre posso estar enganado e os meus olhos de agora serem incapazes de verem certas coisas. Como é que eu faço agora para tirar, para a gente se ver? Aqui. Muito obrigada, então, pela fala. E agora eu abro, então, para o debate, se alguém quiser comentar alguma coisa. Vou também passar novamente a lista de presença, caso alguém não tenha assinado ainda. É uma baita convocatória, Morangos Mofados, né? Então, vamos lá, se mexe. Parece que bate 2 palmas antes de escrever. Se mexe, cuida do processo. Exatamente. Não sei, pessoal, se eu ajudo vocês, se faço vocês pensarem, se era por aí. Eu queria só falar que eu acho que eu senti esse conto como um fechamento muito, muito bom para o livro, justamente por esse convite a gente a procurar os caminhos internos, muito mais que no externo, por mais que o contexto sempre determine muito do que a gente vai viver e de como a gente vai ver as nossas experiências, né? Eu acho que isso que ele fala na carta e o conto é muito sobre
não deixar o eu se afogar no mar dos outros e no contexto do que está acontecendo, e que os nossos caminhos também atravessam essas coisas. Uhum. É engraçado, eu vejo isso mais na carta do que no conto, mas acho que é como o conto bate em mim, e isso também tem a ver com, né, a gente escuta aquilo até onde o nosso psiquismo aguenta, e até onde vai, né? Então tem algo aí, quem sabe desse processo que é tão explícito na carta, que me produza esse efeito, né, de gostar mais do fechamento do Aqueles Dois do que do fechamento dos Morangos Mofados, né? A Débora fala aqui que queria agradecer demais a fala. Estou cheia de suscitações causadas pela apresentação. Muito obrigada e um coração. Bom. Bom, eu quero dizer que foi, assim, um super desafio. É muito... e desafio é sempre bom, mas é sempre difícil. É muito, muito, muito mais fácil falar daquilo que a gente confortavelmente já sabe, e daquilo que confortavelmente a gente transita bem, né? No meu caso, isso é a clínica, e no meu caso, isso é a teoria. Então, poder se propor a escutar outras coisas e tentar, né, nessa posição de não saber ser impactada, e tentar impactar a partir disso, isso valeu muito. Então, agradeço muito o convite. Muito obrigada por ter topado, né, esse desafio, então. Foi muito bom te ter aqui conosco. E a Joana fala que esse livro me deixa encantada. Muito bom ouvi-la falar sobre. Que bom. Bom, foi um prazer. Foi um prazer. E a Maria Luísa fala: Carol, peço desculpa pelos silêncios. Como tu mesma disse, o texto é fragmentado e difícil. Me foi muito dolorido ler ele. Demorei, me enrolei, senti que não estava entendendo tudo o que tinha para entender. Mas as tuas contribuições foram incríveis para acomodar todos os sentimentos que o livro me despertou e para passar a ver que tinha menos a ser entendido, entre aspas, e mais a ser só respirado fundo, como se fosse o ar que o vento sopra nas palmeiras da Oswaldo Aranha. Muito obrigada pela participação. Que bom, obrigada. Menos a ser entendido e mais a ser sentido. E aí a gente vê os efeitos na sequência, né? Muito obrigada. Então tá, gente, fiquem bem e até a próxima, foi um prazer. Tchau, muito obrigada. Obrigada, Tchau, tchau. Tchau, Carol, muito obrigada. Tchau, gente.